que nos faz refletir, que é o que nós vamos fazer hoje. Refletir sobre o que de melhor pode acontecer em nossas vidas. O que de melhor acontece em nossas vidas. Nós vamos hoje tentar acordar o que talvez esteja adormecido em nossos corações. Uma centelha da nossa fé, do nosso amor, do nosso carinho. Aquela centelha que nós recebemos diariamente. Diariamente ao sol nascer, diariamente ao olharmos uma flor, uma criança sorrir, a natureza de uma forma geral, as ondas do mar. Essa reflexão que deve vir da nossa alma, porque está em nossos corações. Eu quero aumentar mais um pouquinho aqui, pode ser? Para que a gente possa compreender o que de fato acontece em nossos corações. Nós vamos olhar para dentro de nós, fazer uma autorreflexão. Esquecer, como Alisson falou, tudo que está lá fora. Nos fixarmos, não em mim, mas aqui, agora. De preferência, se possível, em Francisco. Que será o nosso... Não vou dizer muleta, que é uma palavra, mas assim, aonde nós vamos nos apoiar. Tá certo? Hoje, me coube a responsabilidade de refletir sobre o tema. Jesus está entre nós, caminhemos alegremente. Olha, esse tema, que é uma frase linda e bem detalhada e bem profunda, nos leva à primeira reflexão. Nós não estamos sós. Jesus está entre nós. Estamos vivendo o mês onde nós, cristãos, comemoramos o seu aniversário. Né? Jesus nasceu. Jesus nasceu de uma forma ímpar, fisicamente falando. Chegou o Messias. E chegou para nós da forma mais simples que poderia acontecer. Escolheu que fosse assim. Será que foi aleatória essa forma escolhida por Jesus na manjedoura entre os domésticos e os animais? Claro que não. Jesus veio desta forma também para nos ensinar, porque a partir daquele momento, ou melhor, muito antes do momento do nascimento, ele já estava na terra, pois que é ele o nosso governador. É ele quem comanda o nosso planeta e todos os outros do sistema solar. Quando nós pensamos na grandiosidade que é Jesus, nós entendemos por que os espíritos superiores o tratam como um sol, uma luz, e não só pelo seu nome Jesus. Ele é um Cristo, o espírito mais puro que já esteve aqui na Terra, o espírito mais puro que nós temos conhecimento de aqui ter estado e encarnado com certeza ele. Ele veio, preparou todo o terreno, todas as situações necessárias para que hoje nós estejamos aqui. Antes dessa nossa existência, muitas outras existências vivemos. Quem sabe não estivemos com ele enquanto ele esteve aqui encarnado. Isso tem importância? Talvez nem tanta. Mas para que possamos fazer uma reflexão profunda e possamos encontrar o Cristo em nós, porque ele vive em nós. Ele está em cada sentimento de amor que nós emitimos. Ele está em cada olhar de compaixão que nós emitimos. Ele está em nós em todas as situações, difíceis ou não, que nós passamos. O Cristo é o nosso irmão maior. É ele quem está ao nosso lado quando nós temos tantas necessidades. Necessidade de agradecer, que não reconhecemos. Necessidade de amar, que não encontramos. Necessidade de afagar o outro com carinho, com atenção, com amor.
E ali o Cristo está em nós. E ele se faz presente através dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos medos, das nossas dúvidas, de uma forma amorosa, de uma forma que não sabemos sequer explicar, não encontramos um adjetivo. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é o modelo que nós devemos seguir. Nenhum de nós, aqui presente, ainda tem condição de 100% seguir o exemplo de Jesus, mas não tem importância, porque ele não tem pressa, ele tem amor. E ele sabe a dor que é para cada um de nós ainda não conseguir sequer seguir, ou realizar, ou fazer aquilo que a gente já ouviu, ou aquilo que teoricamente a gente já aprendeu. Jesus, quando esteve na terra, nos prometeu um consolador. O amor é tamanho que ele sabia, como até hoje nós não teríamos condição de seguir só com o que ele deixou, sabendo-se que só é tudo, que é o Evangelho. Mas nós ainda não temos condição de seguir. E ele, com o seu amor incondicional, com seu amor imenso, nos prometeu. Muitos de nós esperamos que Jesus voltasse. Muitos de nós, talvez aqui dentro, não mais ninguém, mas ainda assim pode ser, que espere que ele volte. Que está na procura e na espera de que um dia Jesus vai voltar. E ele não vai voltar, porque ele nunca se foi. Ele nunca se foi. Ele viveu uma experiência física por necessidade nossa, para que trouxesse para nós todos os ensinamentos que ele trouxe. E todos esses ensinamentos, hoje, se nós formos analisar, são todos indistintamente, todos atuais. Escritos há mais de 2000 anos. Daí, não escritos por Jesus, mas vivenciados por ele. E tudo o que foi vivenciado por Jesus, que está escrito nos evangelhos e que nós temos através do Evangelho segundo o Espiritismo, através de toda a doutrina, que foi o que ele nos prometeu, o Consolador. Eu vou, mas vou pedir ao meu Pai que vos envie outro Consolador, e ele ficará convosco eternamente. E nós, que temos nessa existência, eu não digo o privilégio, mas o merecimento, porque todos nós já trabalhamos muito, todos nós já corremos muito atrás, né? Todos nós já nos esforçamos muito por aprender, por não cair, por colocar em prática. Isso eu falo não só nessa existência, mas em tantas outras. Então, alguma coisa, um pouquinho deste amor e desta semente já está germinando em nós. Pelo menos na vontade que nós temos de segui-lo, na vontade que nós temos de sentir o que nós estamos sentindo agora, neste momento, não só quando nós estamos na casa de Francisco, mas de sentir esta vibração de amor que está sendo emanada para nós agora, neste momento, em todos os momentos de nossas vidas. Nós já temos essa vontade latente em nós. Nós já sabemos que é possível amar. É possível para nós, para cada um de nós, nesta existência já, vivenciar uma centelha do amor que o Cristo nos ensinou. Porque este amor nós podemos já sentir através da caridade. Por quê? Fora da caridade não há salvação. E a salvação a que nós procuramos não é a salvação no sentido de estou liberto, cumpri todos os meus deveres, estou livre. Não. É a salvação da nossa alma. É a salvação dos nossos vícios morais. É a salvação que todos nós procuramos e precisamos. Aquela salvação que nos diz, tu és capaz, vai, tu vais conseguir. Erraste agora, mas não errarás mais. Como ele disse, vá e não tornes a pecar. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus em todas as passagens, todas,
nós vamos encontrar sempre o quê? Palavras de otimismo, palavras de força, palavras de fé, porque isso ele veio plantar. Todos os sentimentos amorosos, todas as virtudes que nós buscamos, até que chegaremos ao amor. Vamos vivenciar, vamos nos conformar, entre aspas, com o que nós já conquistamos, sabendo que estamos apenas nos primeiros degraus. Mas só que estas conquistas são base. E nada se constrói de cima para baixo. Tudo que a gente constrói é de baixo para cima. Uma planta, quando vai nascer, nasce um brotinho tão frágil que quando a gente olha, não sabe nem como teve força de sair da areia. Assim somos nós, brotinhos em flor. Só que esse brotinho, na sua essência, sabe que vai ser uma árvore frondosa, se assim for a sua espécie. Nós somos da espécie humana aqui agora. Nós somos espíritos imortais e nós sabemos que a nossa essência é muito forte. Nós sabemos que o sentimento que vai desabrochar em nós é puro. E para isso nós precisamos alimentar. Nós precisamos alimentar o broto que nós somos hoje, para que amanhã sejamos espíritos puros, crísticos. E vamos seguindo os nossos degraus. Vamos subindo, não vagarosamente. Vamos subindo na velocidade em que nós já podemos subir. Vamos galgando os nossos degraus sem orgulho e sem vaidade, mas com persistência e perseverança. Vamos olhando para dentro de nós e sinceramente, sem olhar para os lados. Não importa para nós quem já atingiu tal ou qual degrau. Vamos olhar para os irmãos que estão à nossa frente, de forma que possamos observar o que foi feito para que chegue a tal posição, para que eu possa também seguir. Não com inveja, não com orgulho, nem com vaidade, nem com desdém. Vamos olhar o nosso irmão como um irmão de caminhada que já atingiu o que nós queremos atingir. E por que não segui-lo? Porque eu tenho que seguir o mestre. E se ele está seguindo o mestre? Entende? Como nós estamos todos interligados em uma teia de amor, traçada há milênios, não estamos aqui juntos por acaso. E cada exemplo positivo que um dos nossos companheiros de jornada nos passa, é a mão do Cristo que está ali nos chamando. É a mão do Cristo que nos mostra que nós não estamos juntos por acaso. Vemos muito todas essas situações nas famílias, onde nós estamos envolvidos por vários sentimentos que sequer muitas vezes não conseguimos nem identificar. A nossa família atual é a família que nós precisamos. É a família onde nós estamos inseridos, colocados por Deus, auxiliados por Jesus e seus emissários. Ali nós temos compromissos. Ali nós temos muito aprendizado a fazer. Ali nós temos o nosso roteiro mirim. Jesus é o guia e o modelo. E a nossa família é o roteiro que nós precisamos seguir. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Fugimos desse roteiro. Fugimos porque nós nos deparamos com situações que nós não queremos. Nós nos deparamos com os nossos vícios morais. Nós nos deparamos com a nossa verdade. Mas é com ela que nós precisamos nos encontrar. Porque enquanto nós estivermos alienados na nossa loucura interior de que eu já aprendi tudo, nós não vamos evoluir. Nós precisamos ler e estudar todos os livros que nos chegam às mãos. A coisa mais interessante que vocês podem imaginar é o seguinte:
Toda vez que um livro chegar em sua mão, eu me refiro aos livros de estudo, aos livros onde nós vamos ter conhecimento, onde nós vamos colher sementes para o nosso jardim. Quando a gente não lê este livro, quando a gente não se interessa por ele, lá na frente a gente vive uma situação onde aquele livro poderia ter nos ajudado. Porque os livros, eles são irmãos de caminhada. Quantos livros nós temos que são escritos através da mediunidade de vários médiuns, de vários autores diferentes, e que nós podemos nos beneficiar aprendendo e nos reajustando. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesta encarnação uma oportunidade tão importante, que não nos dá o direito a nenhum de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que já sabemos que o Consolador nos trouxe uma verdade, ou melhor, muitas verdades, e uma delas muda todo o curso das nossas vidas, que é, nós temos várias vidas, teremos várias existências, uma única vida, várias existências. Somos imortais, estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa casa, aqui é uma das nossas casas, né? Aqui nós estamos como se estivéssemos viajando, passamos numa estalagem e aqui estamos. Aqui nós temos compromissos com esse planeta. Aqui nós temos muito a fazer e o tempo é muito curto. Nós não podemos nos dar mais ao direito de dizer, se eu soubesse que era assim. Nós sabemos. Jesus pediu e ele organizou a codificação, junto com vários espíritos. Allan Kardec, que se preparou em várias existências, codificou para que hoje nós tenhamos todos os livros nas mãos. Então, nós temos bagagem de sobra. Precisamos ter interesse, precisamos ter vontade, precisamos vencer a nós mesmos, as nossas falhas, os nossos vícios, as nossas dores, as nossas dificuldades. E através da nossa verdade, nós vamos conseguir não mais fugir da verdade. Porque não é a verdade do outro que importa, entende? É a nossa verdade. É aquela verdade que nos diz, está na hora. Está na hora. O tempo urge, minha filha. Corra. Quando nós somos crianças, nossos pais, nossas mãos nos pegam pelas mãos e nos ensinam a andar, e nos ensinam a comer. Hoje, nós precisamos das nossas próprias mãos, dos nossos próprios pés, da nossa vontade, do nosso amor, do nosso sentimento, para dizer, eu quero estudar, eu quero trabalhar na seara do Cristo sem vergonha e com muita emoção. Não importa o que o outro vai achar. Importa é o que nós estamos fazendo. Porque tudo o que nós fizermos para nós vai refletir no outro que está mais perto de nós. Seja esse outro marido, pai, filho, amigo. A energia que nós vamos vibrar para ele, para a humanidade, para o planeta, deve ser a melhor possível. O nosso planeta está se transformando. E nós? O que nós estamos fazendo para transformar, ajudar na transformação do nosso planeta e para nos transformarmos? Nós precisamos compreender que Jesus precisa de nós, através dos amigos espirituais, para que possamos uns aos outros nos auxiliarmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que, para mim, é assim, o de maior consolo. E o título do capítulo é O Cristo Consolador. Escrito, ditado pelo Espírito de Verdade.
ele começa falando que o seu jugo é leve. Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, tudo que a gente sofre, que a gente acha que é dor e que é sofrimento, nada mais é do que reflexos das nossas atitudes, das nossas ações. E nós vamos encontrar consolação. Nós vamos encontrar sempre auxílio, apoio, ajuda. Ninguém aponta o dedo para ninguém, porque todos nós sofremos. Todos. Mas tem uma coisa que nós precisamos saber, é que esse sofrimento não precisa ser disseminado. A gente não precisa sair por aí dizendo, eu estou sofrendo, eu estou chorando. Não, nós não podemos, não precisamos mais disso. Nós sabemos que a semente de tudo está dentro de nós. Nós escrevemos a nossa história. Se nós estamos hoje assim ou assado, não sei, além ou a quem, fomos nós quem plantamos as sementes que estamos colhendo. E nós precisamos ter muita força e muita fé para dizer a nós mesmos, estou contigo, Jesus, eu vou e eu vou vencer. Ele está nos dizendo, todos os que estão cansados, todos os que estão sofrendo, sofrimento nós teremos amanhã, quando nós olharmos as oportunidades que nós perdemos. Então, estes sofrimentos de agora precisam ser minimizados. Nós precisamos olhar para eles sem a lente de aumento que a gente coloca. É muito mais, talvez, fácil para nós nos colocarmos no papel de vítima quando nós estamos em sofrimento. Quando o que nós devemos fazer é orar, meditar, pensar o que eu posso fazer para sair dessa situação. O que eu posso fazer para minimizar as consequências de tudo o que está acontecendo. Por quê? Se o que está acontecendo hoje é consequência do ontem, não nos esqueçamos que nós estamos plantando para colher amanhã. Então nós somos agricultores das nossas vidas, da nossa vida. E nós vivemos eternamente plantando, diariamente plantando. E nós precisamos nos colocar na posição em que nós estamos, levantar a cabeça, por mais difícil que seja, por pior que seja a dor, olhemos para trás e vejamos quantos problemas tão difíceis nós já tivemos, que quando a gente para pensar, às vezes a gente nem se recorda. Nós aprendemos as lições. E aí nós vamos vendo que aquele problema já não era tão difícil como a gente achava. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E quando ela chega, nós baixamos a cabeça. Nós vemos que nós não somos tão grandiosos como nós pensávamos. Nós vemos o quanto é importante para nós ouvir a voz interior, a voz que fala do nosso coração, a voz que diz, para! Aí vem o orgulho e diz, não pare, vá. Então, nós precisamos saber a quem nós queremos seguir. Não poderemos seguir a dois deuses. Não poderemos fazer o bem e o mal. Não existe luz nas trevas. Quando nós começamos a acender esta luz, que se chama Jesus, em nós, não existe mais espaço para trevas em nosso coração. A dor é diferente das trevas. A dor vai existir, porque nós ainda estamos na condição de aprendermos com ela. Ela é uma bênção. A dor nos traz momentos de reflexão, momentos que nós precisamos parar, frear. Se nós não tivéssemos a amiga dor,
nós hoje não estaríamos aonde estamos. Masoquista? De jeito nenhum. Sempre que a dor chegar, nós vamos correr atrás. Nós vamos meditar, orar e pedir a Deus ajuda, misericórdia, Senhor. Jesus, e nos ajuda. A espiritualidade amiga que se comprometeu em nos auxiliar estará sempre conosco. Mas nós precisamos querer, entende? Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos bater as portas. Nós precisamos procurar ajuda, porque só assim vamos crescer. Se nós dermos aos nossos filhos tudo o que ele pede, ele sequer aprende a falar. Quem tem filho pequeno ou convive com criança sabe disso. Se ele fizer e você der água, ele não vai saber dizer água. Assim somos nós. Se todas as dores que nós já passamos na vida não tivesse chegado até nós, muita coisa nós não teríamos aprendido. Então, meus amigos, esta bem-aventurança nos diz que Jesus está a nos esperar. Sempre que estivermos necessitados, sempre que estivermos cansados, porque nós cansamos, nós oremos, elevemos o nosso pensamento. Pensemos em um momento de alegria, em um momento de felicidade, porque nós temos momentos felizes. Que é momento mais maravilhoso do que o dia em que seu filho nasce. O dia em que Deus lhe concede a maternidade, seja ela biológica ou não. É um dia inesquecível na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Então, nos momentos de dor, vamos escolher um desses momentos maravilhosos. E quem tem mais de um filho, então, deve ser uma beleza. Porque cada um nasce de um jeito, numa condição, numa situação. Vamos ver que nós somos trabalhadores da última hora. E estamos aqui, pegando o gancho do filho, auxiliando na criação. Como nós somos? Como Deus confia em nós? Porque este filho que nos chega tem compromisso conosco. Mas Deus está confiando que nós vamos, desta vez, auxiliá-lo a seguir os caminhos de Jesus. E nós temos uma responsabilidade imensa. É um momento lindo, ímpar, maravilhoso. E proporcionalmente a este momento lindo, maravilhoso, está a responsabilidade e o trabalho que nós vamos ter com este Espírito que nós chamamos de filho, mas que é nosso irmão. Este Espírito que Deus confia que nós o encaminhemos, que nós o ensinemos o que nós já aprendemos. E aquelas leituras, ou melhor, e aquelas lições que nós ainda não aprendemos, mas que nós sabemos que são certas, que são corretas, que estão contidas no Evangelho de Jesus, nós devemos apresentá-lo ao nosso filho, porque aquele espírito é uma individualidade que já viveu talvez até mais que você. É um espírito que vai te ensinar tantas coisas, que muitas vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, como eu aprendo com meu filho, como se fosse uma coisa do outro mundo. Não é. No teu filho está uma parte da tua história. E está uma parte do teu compromisso assumido para esta encarnação. Encarnação. Presente divino. Abençoado. Para que nós possamos crescer e evoluir. Para que nós possamos vivenciar as lições aonde nós já erramos um pouco. Meus irmãos, a misericórdia divina é tão grande, tão grande, tão grande, que não dá para a gente mensurar. Dá para a gente sentir quando eles se aproximam de nós e nos mostram com muito amor, sem julgamento, o quanto eles
esperam de nós. O quanto eles estão com as mãos estendidas, esperando apenas que nós queiramos. Porque quando a gente quer, a situação acontece. Quando a gente quer, nós encontramos um meio, o universo encontra um meio de nos encaminhar. E nós chegamos na situação. E se nós tivermos o hábito de agradecer, quantas situações lindas nós vamos agradecer. Nós temos a agradecer. Estamos vivendo agora o mês mais lindo do ano. Por quê? Porque todos nós nos voltamos para o amor. Todos nós nos voltamos para a caridade. Todos nós nos voltamos para as leituras evangélicas. Todos nós nos voltamos para a nossa essência. E nós vamos contaminando uns aos outros com esse sentimento tão lindo de amor, de paz, de fraternidade, de caridade, de humildade. E esse mês que nós vivemos, ele é tão valioso para o nosso planeta e para nós, em especial. Porque nós somos umas esponjinhas, sabe? E nós vamos absorvendo uns dos outros. E quantas vezes nós não perdoamos em dezembro? Quantas vezes nós não conseguimos olhar para o outro seguindo o que Jesus nos ensinou? Olha para o teu irmão como querias que ele olhasse para ti. Faz ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Os seus mandamentos devem ser seguidos durante todo o ano e toda a eternidade. Mas este mês em especial nos desperta por obrigação, por respeito à doutrina que seguimos, porque nos tornamos mais vulneráveis, ou melhor, mais abertos, abrimos as nossas portas do nosso coração para que os espíritos que estão ao nosso lado durante todo o ano cheguem até nós. E eles chegam, porque eles compreendem que nós ainda não temos condição de fazer o ano todo, mas nós podemos tentar. Nós podemos nos obrigar criando metas e objetivos para as nossas existências. Não vamos começar mais um ano fazendo aquela longa lista em janeiro. Em fevereiro a gente não se lembra mais nada. Vamos planejar a nossa vida. Vamos planejar. A nossa existência já está planejada. Nós não sabemos qual é o planejamento, devido ao véu do esquecimento, graças a Deus. Mas nós podemos planejar o ano. Se não consegue o ano, o mês, a semana, mas crie um planejamento para que você não vá levando a vida, sabe, com as coisas que vão acontecendo e se atropelando. Não, vamos ter objetivo. Este ano eu quero ser mais cristã. Este ano eu quero cuidar, eu quero olhar para a minha inveja com mais carinho. Eu quero olhar para o meu orgulho com mais afinco, sabe? Eu não tenho mais o direito de ser assim. Eu não posso ser tão autoritária como eu sou. Eu preciso olhar para o meu marido, para o meu filho, para aquele que me incomoda, como se eu o amasse. Ah, mas eu amo meu marido. Ótimo. Eu estou falando para a maioria que ainda não aprendeu a amar. Porque quem ama não aponta os defeitos. Quem ama, perdoa. Quem ama não consegue olhar, não consegue dormir com raiva, porque não sente raiva. Porque quem ama compreende como o outro está para ter feito aquilo que poderia ser uma ofensa. Quem ama nem se ofende. Quem ama compreende o nível em que o outro está. Então, quando nós nos ofendemos, nós já podemos dizer a nós mesmos, não precisa dizer a ninguém, eu ainda preciso aprender a amar. Então, que seja esse um dos nossos objetivos. Mas vamos destrinchar esse objetivo. Vamos ver o que tem mais e o que tem menos peso. Vamos ver o que a gente já consegue fazer e o que a gente ainda não consegue fazer. Porque a natureza não dá saltos. Nós não vamos sair daqui todos, aprendendo, já tendo aprendido a amar, desculpa. Porque não é fácil.
Eu preciso me amar. Nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós e encontrar uma figura linda. Existe um mantra que diz: o jardim da minha mente é lindo, que Nando Cordel fez. É lindo. E nós temos que colocar isso na nossa mente. O jardim da minha mente é lindo. O que quer dizer isso? Que da minha mente só vão sair bons pensamentos. Que da minha mente só vão sair ideias positivas. Que da minha mente nada que seja negativo, nada que seja contra a criação, ao evangelho, ao amor, à paz, à caridade. Fora da caridade, jamais iremos conseguir isso. Então, quando nós nos colocamos diante de nós e nós olhamos no espelho, cada um diante de um espelho da sua vida, e diga assim: eu me perdoo, eu me perdoo. Tudo aquilo que eu fiz naquele momento, hoje eu não faço mais. Porque hoje é o dia mais importante, é o presente que Deus nos dá. E amanhã eu vou colher. E aqueles que estão sofrendo pela dor, pelo remorso, tenha calma, ore, leia o Evangelho e veja, Jesus nos perdoou e nos perdoa todos os dias, porque nós só erramos, porque não sabemos o que fazemos muitas vezes. Quando nós estamos errando, porque nós sabemos que estamos errando, por querer, o compromisso assumido é ainda muito maior. Mas eu me coloco na posição de não acreditar que aqui entre nós exista ninguém que erre sabendo que está errando. Porque muitas vezes, nós não acreditamos o quanto nós ainda somos infantis. E as reencarnações sucessivas nos mostram o quanto nós ainda temos que aprender. Quando nós nos colocamos diante de uma criança e nós achamos, meu Deus, eu aprendi isso com meu filho. Nós precisamos aprender que, como espíritos imortais que somos, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Estamos todos para nos auxiliar, estamos todos para servir ao Cristo. Não podemos ter vergonha de dizer, eu sou cristã. Mas você ainda é isso ou é aquilo? Sim. Eu ainda sou, mas um dia eu não serei. Então, de tanto afirmar que nós somos, um dia seremos. De tanto afirmar que nós queremos ser, um dia nós seremos. Meus irmãos, Jesus está ao nosso lado. Jesus está aqui agora, neste momento. Sua presença é real e tem poder. Todas as vezes que nós nos colocamos diante dele, vários amigos espirituais que nos acompanham, nos dizem, tem calma, filha, isso vai passar. Isso vai passar. E tudo isso que está acontecendo em nosso planeta, que todos nós sabemos que não existe o acaso. Não é? Não existe o acaso. Então não vamos ter medo, vamos ter respeito. Vamos olhar o que está acontecendo e o que nós podemos fazer para auxiliar. Não vamos julgar. Não vamos fazer parte da corrente que não conhece Jesus. Vamos orar por eles. E vamos nos colocar à disposição da espiritualidade amiga. Em outro trecho do Consolador Prometido. Tá feio. O advento do Espírito de verdade. Venham como outrora entre filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, Jesus. Olha, vê que coisa linda que ele está nos dizendo. Ele está nos afirmando. Isso aqui não é uma suposição. Isso aqui não é criação da minha cabeça. Está escrito. Quem quiser, por favor, leia, estude esse capítulo, é o capítulo 6. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que fez germinar as plantas e que levanta as ondas, eu revelei a doutrina divina e como um segador, liguei os feixes, e bem espaço pela humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis.
Ele nos chama. Ele nos chama, Ele nos mostra, Ele nos diz, Ele fala conosco. Todas as vezes, o que foi que Jesus nos ensinou? Todas as vezes que a um dos pequeninos você fizer, é a mim que estás a fazer. Então, nós temos muitas oportunidades para nos fortalecer. Essa caridade que nós ainda conhecemos como a mais clara, digamos assim, que é a caridade material, e tão importante porque a fome existe, nos dá tantas lições e tantos ensinamentos. Outro dia, eu estava passando em um sinal, num daqueles dias, porque agora eu estou assim de emoção, né? Mas tem dia que a gente está assim porque está assim. E eu chego num sinal de trânsito e tinham duas senhoras com aquelas plaquinhas e uma dizia, estou com fome, me dê uma ajuda. E eu olhei, sabe, naquele dia que não tinha R$1. E eu baixei o vidro e disse, amiga, desculpa, eu não tenho nada. E ela viu que eu não estava bem. E ela disse, mas a senhora tem Jesus. Vá com ele que vai dar tudo certo. Então, naquele momento, eu estava sem plaquinha. Nenhuma. Mas ela leu nos meus olhos. A minha tristeza de não ter o que dar, a tristeza de ver tantos irmãos sofrendo em um planeta como o nosso, né? A gente para assim, meu Deus, a Terra, ainda tem tanta gente com fome. Calma, Hildete, respira. Existe um governador e ele está tomando conta de tudo. Ninguém sofre em vão. Ajuda quando for possível. Ora sempre. Confia eternamente. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele está entre nós. Precisamos caminhar alegremente, sem estar alheio ao que está acontecendo, sem deixar de sentir compaixão pelo outro, sem deixar que a nossa essência se propague, sem deixar que o nosso amor se expanda. Vamos criar coragem e fé para quando um necessitado chegar ao nosso lado, nós olharmos para ele e ele conseguir enxergar em nós os olhos de Jesus e dizer, como eu disse com esta mulher, com aquela mulher, esta foi uma enviada de Deus. Todos nós temos estes momentos. Vamos ter olhos de ver, vamos ter ouvido para ouvir. Vamos encontrar Jesus dentro de nós. Porque Ele está. Quando nós deixamos, nós sentimos. Independente de nós sentirmos ou não, Ele está. Mas quando nós queremos, nós sentimos. Na alegria de estarmos comemorando mais um Natal na casa de Francisco. Na alegria de termos grupos de estudo para segurar na nossa mão naquele dia que a gente está com preguiça e dizer, vamos, a lição de hoje é importante, é boa, e a gente vai. E a gente estuda. E quando a gente chega, a gente diz, poxa, se eu não tivesse vindo, eu teria me arrependido. A casa de Francisco é uma casa de oração, de amor, mas de trabalho. A doutrina é maravilhosa, nos consola o tanto que a gente não imagina. Mas ela nos chama à responsabilidade. Não existe não ter responsabilidade. Nós temos a responsabilidade inicialmente conosco mesmos. Depois, com todos os que estão ao nosso redor. Meus irmãos, seguir a Jesus é tão maravilhoso, não é? Cada um de nós sabemos quanto é maravilhoso nós seguir ao Cristo. Quanto é maravilhoso nós sabermos que tudo isso vai passar. E que o nosso planeta será um planeta onde o bem vai predominar. E para onde nós formos, se não voltarmos para a Terra, um dia lá também será. Porque um dia nós vamos brilhar e fazer vibrar a nossa luz. A nossa luz. Aquela luz que começa na nossa consciência, onde toda a verdade está escrita. Aquela luz que foi escrita, ou que está escrita e que sempre estará, que é a luz do amor divino, que deixa que nós caminhemos com os nossos próprios pés, vírgula, pois nós temos um livre-arbítrio.
não tão total como a gente imagina, mas para nós já é o suficiente para a gente dar umas tropeçadas. Então, vamos fazer de conta que este livre-arbítrio é total. E nós podemos sair daqui hoje e seguir os passos que os nossos corações desejarem. Nós podemos sair daqui agora, vivenciar amanhã, segunda-feira, as nossas dificuldades com seriedade, mas com respeito, com persistência, sem drama, sem dor. Porque ao lado de cada necessidade existe uma solução. E a solução é o aprendizado. Porque quando a gente aprende, o problema se acaba assim, ó, a gente nem sabe como, de repente resolve. Porque a gente aprendeu a lição. E esta lição, a solução, está escrita. Como eu vou ler? Perdoe, seja tolerante, ame. Ame. Do jeito que você já sabe, do jeito que você já aprendeu. Rildete, você acabou de dizer que ninguém aprendeu a amar totalmente. Foi. Mas a gente pode tentar. A gente pode, só nessa ocasião, ser tolerante. Só nessa ocasião, ser indulgente. E amanhã a gente vai só nessa, só nessa, só nessa. Daqui a pouco nós estamos habituados a isso. Jesus nos chama. O trabalho nos chama. Vamos envolver nossas crianças. Vamos respeitar os espíritos que estão chegando. São espíritos diferentes. São diferentes. Diferentes do que nós fomos. Estão, quem sabe, como nós dizemos, ele é muito inteligente, mas vamos trabalhar a outra asinha. Uma é da sabedoria, a outra é da moralidade. Como estão esses espíritos que são confiados a nós? Muitos já vêm com a moralidade também em um grau bem avançado. Mas nós precisamos identificar e não subestimar. Não precisa dizer, como você é inteligente. Não, vamos tratar todos de uma forma igual. Vamos tratar com inclusão. Ninguém é exclusivo, nenhum de nós. As nossas necessidades são individuais. Individuais, porque nós somos individualidades. Mas a necessidade de amar independe de cada um de nós. Então, amemos uns aos outros, sigamos a Jesus, olhemos todos os exemplos, olhemos para as nossas consciências, vamos ter força e fé, porque Jesus está ao nosso lado. Agora, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos dizer para cada um de nós, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui agora, nesse momento. Obrigada a todos os desencarnados que aqui vieram. Obrigada a todos, todos indistintamente, deste planeta que sofre. Vamos nos colocar à disposição para que o nosso raio de energia abranja o maior que puder. Vamos tremer de emoção e de amor e não de medo. Não precisa ter medo. Nós estamos amparados. O nosso barco tem um mestre e ele está a caminho conosco. Ele está a nos auxiliar em todos os momentos. Mais uma vez, nos coloquemos à disposição do Cristo para que possamos alcançar o objetivo desta existência ou deste dia, para que possamos nos sentir úteis, amando, mesmo que seja só um momento. Que a paz de Jesus, meus irmãos, possa nos orientar, nos abrigar, nos amparar e que possamos caminhar com Ele alegremente, porque Jesus é amor, Jesus é paz. Muita paz para todos.